Olá, tudo bem? Boa noite, eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. O programa Ernesto Responde vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Mauro Andreassa. Ele é palestrante, treinador, futurista, mentor de carreira e físico. Fundador da empresa Big Learn e cofundador da L2M Inova Treinamento e Assessoria. O assunto que vai ser tratado na entrevista é a computação quântica. O que é, como funciona, tendências, onde estamos e onde ainda iremos chegar com a computação quântica. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com um professor, ele leciona na Mauá, Instituto Mauá de Tecnologia, baita faculdade, né? Muito bom. Também um pouco na FATEC, no SENAC, enfim, é professor. E ele vai nos falar de um tema altamente complexo, que é computação quântica. Entenderam? É isso mesmo. Vamos ver se eu consigo. Obrigado. Se apresenta aí, fala um pouquinho do que você faz e depois aí eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para a gente falar sobre o que é isso aí. Primeiramente, super obrigado, Ernesto, conhecê-lo e também de ter essa oportunidade de falar de um tema que se fala muito, um hype, alguma coisa. Nossa, que coisa bonita! Quântico, tudo que tem quântico parece bonito. E agora eu tenho essa oportunidade de falar um pouquinho aqui contigo e com todo o pessoal que está conectado. Eu sempre fui apaixonado por física, então sou formado pela Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. Trabalhei muitos e muitos anos dentro da indústria automobilística, sempre dentro das áreas técnicas. E agora, nesse mundo que aparece de inteligência artificial, eu falei assim, eu quero inteligência artificial, mas eu quero também a computação quântica, porque eu acho que vai surgir coisas muito, muito interessantes. E eu costumo dizer que o futuro é daqui 5 minutos. E se você não abrir a porta para o futuro, a porta vai para baixo, vai abaixo, porque ninguém vai ficar esperando. Então eu sempre convoco todo mundo. Encampe isso. Porque para nós, computação quântica, pelo que eu escutei, é exatamente você fazer grandes volumes de processamento de dados rapidamente, né? Que seriam computadores gigantes, mais rápidos, com possibilidade de pegar volumes de dados maiores. É só isso mesmo? Olha, começa por aí. Realmente você diminui os tempos, você aumenta o processamento, mas, por exemplo, uma senha, e aí é que surge o grande medo, a grande preocupação. Em 1994, um físico chamado Peter Shor, ele faz um algoritmo, e esse algoritmo, um algoritmo quântico, ele faz um algoritmo quântico que faz fatoração. E a gente sabe que toda a criptografia hoje, quando você vai no banco, coloca lá a sua senha, é o RSA, que é uma criptografia de fatoração. Você vai fatorar números primos. Para isso que funciona, é assim que funciona uma criptografia. E o Peter Shor falou assim, eu abro isso em segundos com esse meu algoritmo. Então, a capacidade de processamento, como você disse, é enorme, né? Cálculos paralelos que, por exemplo, demoraria milhares de anos para você quebrar uma senha, é quebrado em poucos segundos. Bom, mas me explica, porque para mim senha, como é que eu entendo que funciona esse esquema de senha? Tem lá um arquivão que tem cada uma das pessoas que é cliente daquele banco ou que vai fazer aquele serviço e cada uma tem uma senha, um conjunto aí de 5, 6 números e que é decorável, quer dizer, eu tenho que saber qual é a minha senha, que às vezes eu esqueço, e vai comparar com a senha que está armazenada lá. E aí não tem nenhum cálculo. Não, mas por exemplo, essa senha, a sua senha de 6 caracteres, imaginar uma senha de 6 caracteres. Eu posso tentar fazer por força bruta, a gente chama por força bruta, eu posso tentar abrir isso. Ou seja,
será que é uma senha? Pode ser. A, B, C, D, né? A, B, 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 A, C, 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 C. Eu posso tentar todas as alternativas. Isso. Uma hora eu acerto. Isso. Quanto tempo vai demorar isso? Milhares de anos. De anos, não sei. Sim, milhares de anos. E com a computação quântica, justamente pelo motivo que você disse, que permite uma capacidade enorme de processamento, ele abre em segundos. Porque ele faz todas essas combinações muito rapidamente. É essa a diferença. Então, existem softwares, por exemplo, existem inteligência artificial, que tem um problema clássico da computação clássica, também um problema clássico, que é a do caixeiro viajante. O caixeiro viajante é o próprio, não, o vendedor, o caixeiro viajante, que tem que passar em várias cidades em uma determinada região. Qual é o caminho ótimo para ele fazer isso? Qual a maneira que ele faz isso mais rapidamente? Então, quando você usa a inteligência artificial para fazer esse cálculo, se você querer usar força bruta e querer saber exatamente toda a equação, saber tudo, qual que é o melhor caminho, também vai demorar milhares de anos para fazer esse cálculo. O que normalmente a gente faz na computação clássica? A gente faz uma heurística. A gente fala assim, esse é o mais provável, isso aqui é o mais provável, isso aqui é o menos provável. Enquanto você faz isso, você economiza tempo de processamento. Então, existem vários cálculos que a computação quântica vai ajudar muito. Então, em termos de fatoração, em termos de química, descobrir qual é a molécula ótima para um determinado problema. O Waze, ele é um software que realmente trabalha muito rápido quando ele decide qual é o melhor caminho entre dois pontos, Sim. Analisando o trânsito, analisando quando o caminho é longo, existem uma quantidade bem grande de opções. Sim. Ele usa a computação quântica? Ele não usa a computação quântica, ele faz a heurística. Ele vai podando, isso aqui é muito longe, essa rua tem terra, esse aqui, então ele já vai podando, né? Então, é perfeito? Não. É muito bom? É muito bom. É perfeito? Não. Então a computação quântica surge como uma alternativa para o perfeito. Quando que eu preciso para o perfeito? Eu preciso sempre o perfeito? Não. Então uma pergunta que as pessoas me fazem, a computação quântica substituirá a computação clássica? Não. Não. Tem utilizações diferentes. Na química, na farmacêutica, é um exemplo claro que a precisão é muito interessante. Você buscar qual é a forma da molécula, qual é a disposição dela no espaço, você precisa ficar testando isso e dá muito trabalho. Então, se a gente usar computadores quânticos, a gente pode conseguir isso daí muito rapidamente. Então, computação quântica é muito focado justamente na velocidade. Agora, Ernesto, por que você falou o ponto, iniciou falando do ponto chave, velocidade. Você sabe por que a velocidade é tão diferente da computação clássica? Certo. Eu vou te mostrar. Nós vivemos um mundo maravilhoso hoje de eletrônica. Sim? Sim. Está todo mundo conectado com a gente, que maravilha que o mundo está. Então, a eletrônica é maravilhosa desde a década de 50, os transistores, a eletrônica é maravilhosa. E a eletrônica hoje, ela faz todos os cálculos que a gente está vendo com bit. Isso. E o que é o bit? O bit é luz acesa ou luz apagada. Então, com apenas duas posições, apenas 2 graus de liberdade, aceso e apagado, eu fiz esse mundo maravilhoso que nós vivemos. Então, explicando, normalmente no computador se usa um byte, que é um conjunto de 8 bits que formam 256 por 512. 256 combinações diferentes, e onde tem todos os números, todas as letras do nosso alfabeto, e ainda sobra aí para uma série de outras combinações que pode se usar de acordo com o programa que a gente vai executar. E esse mundo maravilhoso? Baseado no bit. Que é 1 ou 0. 1 ou 0. Ligado ou desligado. 1 ou 0. Só isso. Só isso.
Agora imagine, Ernesto, um mundo que ao invés de ser apenas 1 ou 0, eu posso ser 1, mas eu posso ser 0 ao mesmo tempo. É o mais ou menos? Eu posso os dois ao mesmo tempo. Imagine que bit, ele pode ser 1 e 0 ao mesmo tempo. Se pode ser 1 e 0 ao mesmo tempo, eu chamo esse bit de bit quântico. E aí é que surge o qubit, bit quântico. O bit quântico, ele é a superposição de dois estados. Ele é o ligado e ele é o desligado também. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Olha que pobreza, a gente trabalhava com 1 e 0. E agora eu trabalho com 1 e 0 ao mesmo tempo. E faço todos os cálculos com essa tremenda potência que eu tenho agora. De fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que tem aqui? Aqui tem superposição de estados quânticos. 1 e 0. Certo. Mas é uma terceira opção ou é mais do que isso? Ele não é uma terceira opção. Esse aqui é o mundo clássico. E eu deixo ele de lado. E agora eu vou para a computação quântica. Eu entro no mundo quântico. E no mundo quântico é 1 e 0 ao mesmo tempo. Entendi. E não bastasse essa superposição de estados quânticos, não bastasse isso, eu consigo fazer um emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico é quando eu, não satisfeito com uma superposição de estados quânticos, eu faço o emaranhamento, que é como se eu tivesse mais do que uma conectada ao mesmo tempo. Conectada. Uma está emaranhada à outra. Se aqui eu mexo e falo assim, eu quero que isso fique amarelo, ficou amarelo. E essa também. Sentiu o paralelismo? Sim. Esse é o paralelismo que dá aquela velocidade que você logo começou a nossa conversa. Você falou, tem mais velocidade, tem mais capacidade. Por que tem mais capacidade? Porque eu não tenho mais uma coisa ou outra, eu tenho uma e outra, e não feliz com isso, não satisfeito com isso, eu consigo fazer um emaranhamento quântico. Quer dizer, eram escravas. Eu atuo nesse aqui e o outro mexe. Olha que maravilha. Olha como eu economizo. Eu diminuo a quantidade de bits. Agora eu tenho qubits. Eu consigo trabalhar 2 ao mesmo tempo ou mais, graças ao trabalho de emaranhamento. Então, o que a gente vê da física quântica aqui? A superposição de estados quânticos vem da possibilidade probabilística de eu ter 2 estados. A física quântica trabalha sempre com probabilidade. É diferente da física clássica. Você está sentado aqui e eu estou sentado aqui. Na física clássica, não. Eu posso estar... Na física quântica, não. Eu posso estar 80% sentado aqui e 20% Mas aí. Com isso não perde a exatidão, a unicidade, vamos falar assim? Porque ou está assim ou está assado. Não, está dos dois jeitos. Tá e aí, como é que resolve? Está nos dois jeitos e uma hora eu vou ter que ter o resultado. Isso. Nessa hora eu preciso do resultado no clássico. Mas, enquanto eu faço as contas, é muito bom ter alguma coisa superposta e emaranhada. Então vamos imaginar assim, exemplo de uma moeda. Então aqui, ó, Ernesto, é cara. Aqui. É cara. E aqui é coroa. Isso. Certo? Mundo clássico. Cara ou coroa. Se eu jogar para o alto, nesse tempo que ela estava girando, ela era cara ou ela era coroa? Os dois. Os dois. Nesse pequeno tempo onde a moeda é cara e é coroa, sabe o que eu faço? Eu faço todas as contas que eu preciso na física quântica e na computação quântica. Eu tenho que aproveitar nesse pequeno tempo que ela está flutuando. Tá. E aí eu faço as contas. Quando ela cai na minha mão, eu falo assim para você, Ernesto,
O resultado que você queria saber é cara. É 0, 1. 1. E aí eu te dou um número, e esse número é clássico, porque a gente vive no mundo clássico. A gente almoça clássico, a gente vive clássico, essa é a vida nossa. Somos seres do mundo clássico. Mas eu posso fazer um monte de contas enquanto essa moeda está flutuando no ar, girando entre cara e coroa. Então, a mesma coisa aqui. Quando eu uso os bits quânticos, os qubits, eu posso ter 100% vermelho e 0% amarelo. Eu posso ter aqui 80%, posso ter 50%, eu posso ter todos os percentuais. E qual que está certo? Todos estão certos, porque isso é a física quântica. Para ter isso disponível, é a razão de que isso tem que ser feito em um local muito frio. Mas quanto frio? 3 centésimos, 3 milésimos de Kelvin. Zero absoluto. O absoluto está muito frio. E não pode ter luz. Não tem nada. Sabe por quê? Porque o princípio da incerteza de Heisenberg. Lembra quando a gente estudou aquilo lá embaixo? Diz, olha, se você sabe onde está uma partícula, você não sabe a velocidade dela. Se você sabe a velocidade dela, você não sabe onde está a partícula. Porque o observador, os seus olhos, interferem na medida. No mundo quântico, interferem na medida. No mundo newtoniano, não. Se você quiser ficar vendo a rua aqui atrás, você não vai evitar que um carro bata no outro. Você, observador, é um mero observador, vai acompanhar o que está acontecendo aí fora. Na física quântica, não. As coisas são tão pequenininhas que o simples fato de você olhar para uma partícula, você estraga a mágica e ela vira clássico. Está interferindo naquela posição. Está interferindo naquela posição. Então, para eu poder fazer as contas, os cálculos, tem que estar num mundo frio e escuro. Que é, por exemplo, os computadores da IBM. A gente sempre procurar no Google, IBM, imagens, você vai ver, parece um lustre maravilhoso. Ou seja, conforme vai baixando, o lustre vai diminuindo a temperatura, até ficar lá no processador, lá embaixo, a poucos milésimos de Kelvin acima do zero. Lá, e só lá, você consegue ter o bit quântico. Ele necessita de uma temperatura baixa. Temperatura baixa, um mundo quieto, sem ondas eletromagnéticas. Aqui está cheio de ondas eletromagnéticas, tem meu celular, tem a luz, tem calor. Tudo isso é onda eletromagnética. Não pode. Tem que estar num mundo sem. Então, isso vem ao encontro de uma pergunta que sempre fazem. Nós vamos ter um computador quântico no bolso? A resposta é, por enquanto, não. Porque para você ter computação quântica, para você ter o bit quântico, para você ter emaranhamento, você precisa ter esse mundo extremamente escuro e frio. E aí você está querendo dizer seguir o equipamento. O equipamento. Claro que vai existir equipamentos em vários lugares do mundo e você vai acessar o equipamento, como hoje você já pode fazer cálculos quânticos. Se você entrar no site da IBM, você pode usar o Python já tem o Qiskit. Você faz uma computação quântica, você pode fazer um cálculo, usar um pequeno circuito quântico. Ele vai fazer a conta para você, ele vai perguntar, posso processar no meu computador quântico? Aí você fala, pode. E aí ele pega um computador quântico lá da Singapura, faz a conta e manda o resultado para você. Mas como é que ele interpreta, por exemplo, o número 1000? Você falou que ele tem vários valores. Tem vários valores. O que acontece? Mas ele não tem um valor definido. 1000, 2000. Por isso que ele serve para fazer certos cálculos. Então, quais são os algoritmos disponíveis hoje da computação quântica? Um deles é o do Peter Shor, que faz justamente a fatoração. Grandes fatorações, números primos. Então, é uma utilização. Tem um outro algoritmo, que é o algoritmo de Groove, que faz cálculos de busca. Então, se eu quiser fazer uma conta de 1 mais 1, não é um computador quântico que vai fazer.
Então tem algumas utilizações no computador quântico que sim são muito importantes. E aí como é que você vai processar esse algoritmo quântico? O bit quântico, como eu disse, entre 0 e 1, ele pode ser qualquer percentual entre 0 e 1. Eu vou usar laser, ou eu vou usar radiofrequência, eu vou usar alguma coisa que vai domesticar esse bit quântico. Eu vou colocar ele na posição que eu quero. E o bit quântico, o algoritmo quântico, ele vai dizer assim, usando dessa forma, então eu vou utilizar as probabilidades, vou modelar a posição que eu quero deles em frações de segundo, e nessas frações de segundo eu vou fazer o cálculo que eu preciso. Eu não vou gastar muito tempo, é o tempo de uma moeda estar girando no ar. Porque eu não consigo manter a superposição de estados quânticos por muito tempo. Mesmo em sistemas desse que eu descrevi, frios, escuros, etc. Não consegue por muito tempo. Ele destrói. Ele tem interferências. Ele volta a ser clássico. Ele trabalha só durante um pequeno momento. Exatamente. E é por isso que a computação quântica avança lentamente. Não foi uma coisa assim. Então, hoje, por exemplo, você vê alguns institutos falando assim, eu consegui 80 e poucos bits quânticos. 80? Só 80? Que pouquinho, né? Você fala assim, hoje a gente está acostumado com tera, mega, tera e vai embora, bytes. Aí você fala assim, nossa, 82 bits quânticos, não dá para fazer nada com isso. Não, dá para fazer muito. Imagine que 80, supondo um 80 qubits, seria 2 elevado a 80. Por que 2 na base? E por que 80 no expoente? 2 na base porque tudo é 2. Tamanho do componente aí? É sempre 2. Ele pode ser 1 ou 0. Pode ser vermelho ou amarelo. Certo. Elevado a 80, ou seja, aí fica bastante interessante a quantidade. Você vai ver que isso dá mais do que tera. Então, quando a gente vê o número na mídia, você fala, nossa, que mixaria, isso não serve para nada. Não, serve para muita coisa. Porque a gente não pode esquecer que antigamente a base era 1, ou ligado ou desligado, ou 1 ou 0. E agora não, é 1 e 0. Tem 2 estados, tem 2 níveis, 2 graus de liberdade. E sobre esses 2 graus de liberdade, você vai colocando um pouco mais de bits quânticos. Então você vai aumentando. Mas bem que o 0 é 0. Ele em certos momentos ele vai ser 0, em certos momentos ele vai ser 1, mas em vários momentos a gente vai ter uma quantidade grande de possibilidades. Está usando outro algoritmo, 2, 3, 4. Então, toda vez o que faz o algoritmo? O algoritmo quântico, ele é um processo de interferência. Imagine você joga uma pedra no lago, aí você vê aquelas ondas, e às vezes uma onda bate na outra, e aí dá aquelas interferências. É um mundo clássico. Né? Imagine que aqui também tem interferência. Né? E esse bit quântico, Ernesto, ele interfere, agora que é estranho, com ele mesmo. Porque na física clássica, ou eu estou aqui ou eu estou aí. Né? Não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas na física quântica, uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É isso que é muito estranho a gente falar para todo mundo que está conectado. Mas como que um elétron está em 2 lugares ao mesmo tempo? Sim, o elétron está em 2 lugares ao mesmo tempo. E é por isso que a física quântica é bizarra. Ela não faz sentido com o mundo clássico. Quer dizer, se você chegar aqui para conversar comigo e tiver olhos clássicos, a gente não sai dessa discussão. Porque nós vamos ser igual. Você fala assim, não faz sentido tudo isso. Eu tenho que ter olhos, uma mentalidade quântica. Posso ter 2 elétrons, o mesmo elétron em 2 lugares ao mesmo tempo? Resposta, sim. Então, se eu posso ter 2 partículas, uma partícula, ela pode ser 2. E além disso, Ernesto, uma interfere com a outra.
Não. Bizarro. Uma interfere com a outra. Aí eu quero ver se elas não estão idênticas, né? Exatamente. Se ela não estiver idêntica, e eu não posso deixar que esteja idêntica, o que eu faço? Eu faço com que essa, por exemplo, seja 80% amarela e 20% vermelha, e essa daqui, diferente. Eu posso colocar meio a meio. E aí, essa daqui vai interferir com essa. E quando interferir, vai ter um resultado. E esse resultado é o que eu busco. A interferência dela com ela mesma. Né? E aí, mas quem vai colocar nessa posição aqui? Como que vai ficar nessa posição? Eu jogo um raio laser, eu jogo uma armadilha quântica, uma armadilha magnética, eu jogo uma radiofrequência. De alguma maneira, eu vou ter que colocar essa bolinha do jeito que eu quero. E aí, aqui eu vou ter que colocar do jeito que eu quero também. E aí, elas vão estar diferentes. E se vão estar diferentes, vão ter interferência. E o resultado que eu vou obter é o cálculo que eu estou buscando. Mas aí é uma espécie de uma sequência de números que determina exatamente essa posição. Perfeito. Que você falou. Que é o algoritmo. O algoritmo. Que é uma sequência de, você falou números, mas uma sequência de operações, porque um algoritmo é uma sequência de operações. Aí de quantos? Ou quantos dígitos teria esse número? Quer dizer, um número enorme. Mas aí vai depender de quanto, né, você tem de capacidade para processar. Mas essa mágica que eu falei aqui, e a gente lembra da eletrônica, nas portas lógicas da eletrônica. Certo. AND, OR, NOT. Aí todo mundo conhece, né? Lógica booleana. Isso é super clássico. Que os transistores fazem isso, né, facilmente. A gente usa isso todo dia. Aqui, a porta lógica continua existindo? Continua existindo. Mas a porta lógica é quântica. Então, olha que interessante. O bit continua existindo? Continua. O bit, só que agora o bit ganha o sobrenome de bit quântico. O algoritmo continua existindo? Continua existindo. Poxa, que bom. Como chama agora o bit? O algoritmo? Algoritmo quântico. Para fazer algoritmo quântico eu preciso de portas lógicas. Qual o nome da porta lógica? Porta lógica quântica. Quer dizer, a gente sai de um mundo eletrônico, um mundo clássico, e coloca o sobrenome em todo aquilo que a gente já conhecia, coloca o nome de quântico. E tem que usar a física que a gente conhece. Por exemplo, essa coisa aqui que eu falei do emaranhamento, pra você ter uma ideia, esse emaranhamento quântico deu o prêmio Nobel em 2022. Ontem. Não que não se tivesse isso já, mas pelos esforços de 3 cientistas resolveram reconhecê-los em outubro do ano passado. As duas bolinhas fazem o que eu quero ao mesmo tempo. O Einstein, quando ficou sabendo disso, em 1950 e pouco, ele falou assim, isso aqui não existe. O Einstein falou que não existia. O Einstein falou que isso daqui era fantasmagórico. Ele falou assim, isso aqui é uma ação fantasmagórica à distância. Isso é bobagem. Ele morreu na década de 50. E em 1967, John Bell, físico irlandês, ele fez um aparato laboratorial e provou sim que existe o emaranhamento. Eu mexo de um lado, mexo do outro. Esse de um lado do outro, os chineses já estão fazendo aqui e num satélite, a essa distância. Mexe aqui, mexe lá. Isso daqui está totalmente conectado a uma coisa que a gente gosta muito, que é o teletransporte. Quem gosta de Star Trek, quem gosta do Capitão Kirk, aquela coisa toda. É um fio, né? Um fio que transmite um como sinal. Se fosse um fio. E mais do que transmitir um sinal, aí tem um problema. Muito bom que você falou, transmite um sinal. Se eu transmito um sinal de um lugar para outro, qual mais rápido? Quanto que é a maior velocidade que eu posso transmitir de uma para outra? A velocidade da luz. Isso. É mais rápido que a velocidade da luz, Ernesto? Quântica. É mais rápido.
Porque mas não existe nada mais rápido que a velocidade da luz. Então, como é que pode ser simultâneo? De fato, é simultâneo. Mas porque elas nasceram juntas. Elas são gêmeas. Você faz as partículas nascerem juntas e a partir do momento que ela nasceu, ela está emaranhada. Se você cuidar dela com carinho, com frio, escuridão, nada que interfira, para sempre, uma vai fazer o que a outra fizer. Mais rápido do que a velocidade da luz. Vai ser simultâneo. Então, o teletransporte, alguém pode perguntar assim, mas teletransporte existe? Existe. Em 1997, já faz 26 anos, que a gente fez o primeiro teletransporte. Com coisas concretas? Com fóton. Fóton é uma coisa concreta? Quase. Porque o fóton, a massa é zero. Fóton é luz. Mas eu consigo pegar o fóton e teletransportar fóton em 1997. Já mais recentemente, a gente já fez com partículas com massa, bosônicas, partículas como, por exemplo, elétrons e coisas assim, um pouco mais pesadas. Então, será que vai dar para fazer o teletransporte do Ernesto? Provavelmente não, você é muito complexo. Suas moléculas são, primeiro, em uma imensa quantidade, uma organização absurda, que é a vida. Então é muito difícil da gente fazer o teletransporte do Ernesto. Mas, de partículas a gente já faz. Então, o teletransporte é utilizado hoje já na criptografia quântica, que é uma das utilizações que eu estava falando de como... porque se o computador quântico decolar e está decolando, eu posso ter todas as senhas do mundo vulneráveis. Vulneráveis. Por exemplo, os Estados Unidos têm preocupação com isso. Talvez nós brasileiros tenhamos menos. Mas um país como os Estados Unidos, que está sempre em alguns conflitos, com a China, com a Rússia, coisas desse tipo, existe uma preocupação de sobrevivência. A China investiu 15 bilhões de dólares com computação quântica. Ninguém faz isso sem um motivo. A União Europeia investiu 7 bilhões, Estados Unidos 2 bilhões de dólares. E com isso ele fez com que pessoas que não recebessem auxílio também trabalhassem nisso. Exatamente. Então a preocupação por quê? Porque tendo o computador quântico, todas as senhas estão vulneráveis. Então hoje, para esse veneno, como a gente pode se prevenir desse veneno? Combatendo com o próprio veneno. Então, o que poderia nos salvar de uma invasão na nossa senha? Uma criptografia também quântica. Porque se eu tiver um bisbilhoteiro, alguém que está fazendo hacking, então eu tenho aqui a minha senha, mas o Ernesto está olhando para mim, ele vai descobrir minha senha. Tá bom? Aí eu mexi na senha, o Ernesto, muito vivo, percebeu qual que era a minha senha, e aí ele vai lá e pega toda a minha fortuna no banco. Agora, se for bits quânticos, na hora que os olhos do Ernesto observarem o bit quântico, sabe o que acontece? Ele vira outra coisa. Por quê? Não é? Por quê? Porque eu não falei que a observação estraga o estado quântico? Mas ela modifica. Modifica. Então, a hora que você tentar copiar a minha senha, que está criptografada de forma quântica, a hora que você enxergar, já é diferente. Estragou. Então, para combater o veneno, o próprio veneno. Então, a criptografia quântica. Tem um termo muito bonito, muito hype, muito bonito, gostoso de falar. O mundo pós-quântico, né? Criptografia pós-quântica. Nossa, parece que você está... Né? O que é o pós-quântico? É saber que você vai ter algum algoritmo, vai conseguir fazer um algoritmo que vai ser a prova de computador quântico. Então, se alguém perguntar assim para mim, qual a utilização que você vê mais pronta para a computação quântica ou essas tecnologias quânticas? Eu vejo a parte de criptografia. Por exemplo, carro que caminha sozinhos, carros... Como é que chama? Carros...
autônomos. Existe uma preocupação. Será que pode ser hackeado? Então, hoje, já tem laboratórios trabalhando com senhas criptografadas de forma quântica para evitar que o seu carro, o carro autônomo, seja hackeado. Bancos, olha a preocupação que a gente tem. O banco praticamente depende de senha, depende da segurança. Você não vai colocar dinheiro onde... Exato. Então, mas como é que protege? Como é que feito esse processo de proteção porque também a pessoa não consegue, vamos dizer assim, usar uma senha, quando se fala na palavra hackeado, é que ela conseguiu copiar. Conseguiu copiar. Se ela não conseguiu, quer dizer, e as formas dela conseguir também são difíceis, independente da quântica. Né? Sim. Como é que funciona? Sempre na criptografia quântica a gente tem um caso clássico que é Alice, né, e o Bob. Sempre assim. É o A para o B. Então, cientistas resolveram batizar de A e B, Alice e Bob. Se alguém no meio da Alice e do Bob consegue interceptar, que a gente chama de o bisbilhoteiro, a gente chama da Eva, chama Eve, a Eva conseguiu ver alguma coisa no caminho, ela pode saber a senha. A gente sempre tem duas senhas. Nossas senhas hoje são assimétricas. Tem a senha pública e a senha que a gente está compartilhando. Então, sempre assim. O RSA, todas essas senhas que a gente tem funcionam com base, né, nessa assimetria. Então, o que eu posso fazer? Eu posso continuar com a senha assimétrica, uma senha pública e a senha privada, como hoje acontece, só que a senha privada ela pode ser através de fótons, e esses fótons, né, serem criptografados. E aí eu pego o fóton. E por que fóton? Porque fóton não tem interferência eletromagnética, fóton você consegue fazer uma superposição de estado quântico com uma certa facilidade. Então hoje já existem dispositivos que fazem isso. Para fazer a criptografia quântica, e a gente já está conseguindo fazer isso entre 100 e 150 quilômetros. Eu não consigo fazer isso, por exemplo, de um país inteiro, ainda não. Mas por que não? Por causa da interferência, por causa do calor, por causa de todos os problemas que acabam gerando erros. E se eu começo a gerar erros, eu começo a ter números errados, e aí eu perco. Então o erro seria, por exemplo, uma bolinha deformada, né? Eu deformo a bolinha, deformo a minha esfera, deformo o meu bit quântico. Aí não funciona. Então até 100 e poucos quilômetros já existe empresa fazendo criptografia quântica. Mas usando em aviões? Não. Usando ainda fintechs, parte de finanças, essas coisas todas. Para carros, o pessoal está estudando. Porque a gente sabe que o carro, quanto mais elétrico é o carro, mais atualizações, né? O celular, quando você dorme, o celular lá para as 2 da madrugada, ele é atualizado, quase constantemente. Carro autônomo vai ter que ser atualizado também. Vai ter que ser atualizado. Então, uma determinada horário vai atualizar. Essa atualização é um risco. É o momento onde você pode fazer um hacking. Então, para esses momentos, já existem algumas soluções onde você pode utilizar a criptografia quântica, e aí a gente está falando de fótons, para atualizar com robustez o seu veículo, o seu software. E é por isso que tem tanta gente preocupada com isso. Se você olhar, Microsoft, IBM, Volkswagen, Mitsubishi, todo mundo está investindo. Amazon, né? Intel. E tem tido, assim, avanço nessa tecnologia, porque muita gente se dedicando para saber se vale a pena o investimento, se existe uma perspectiva de resultado, de evolução, de chegar lá, vamos dizer assim, na solução ideal. A evolução está indo muito rápido, tanto que essa quantidade de bits que eles estão chegando, qubits, né, bits quânticos, que eles estão avançando, é uma coisa assim que não se esperava, né? Está indo muito bem.
Então, acho que a perspectiva é, segundo alguns cientistas, do computador quântico, da sua senha ser quebrada até 2030. Essa é a perspectiva, que até 2030 qualquer senha vai poder ser quebrada. Então, um motivo bastante interessante para investimentos dentro do mundo quântico. Porque eu achava que a senha é um mecanismo seguro, mas você dizendo que não, vai ter que um dia substituir, não vai mais se usar senha, vai se usar um outro mecanismo. Vai ser uma senha, só que com uma criptografia quântica. Tá. Porque com força bruta você abre qualquer coisa. Exato. Vai tentando até conseguir. Você fala assim, mas é um trabalho de louco, vou gastar quanto tempo tentando todas as alternativas? É verdade, o Mauro ou o Ernesto não vai ter tempo para isso. Vai ser a nossa vida e muito mais. Agora, computador quântico, esse sim, esse pode fazer isso. Então, até 2030 existe uma grande possibilidade das senhas não serem mais assim tão seguras. Sem contar os benefícios da computação quântica na química, em processamento de NP-hard, que é problemas realmente onde hoje a gente faz uma meta-heurística, a gente simplifica algumas coisas, a gente não vai precisar mais simplificar, a gente vai poder fazer tudo como cálculo preciso. Isso tem uma previsão? Quer dizer, eu estou vivo ainda? Vai. Desse jeito você está indo bem. Por isso... eu acho que se tudo der certo, vai mais uns 20 anos aí. Então, eu acho que sim, a coisa está indo rápido. Porque veja que interessante, o Peter Shor, ele fez o algoritmo quântico e falou assim, aqui está o algoritmo quântico, ele abre as senhas, faça o computador quântico e ele vai funcionar. Porque em 1994 não tinha computador quântico. Mas olha que bonito que é a ciência. O cara falou assim, é como o Einstein. O Einstein falou assim, isso aqui é a teoria da relatividade generalizada. Funciona. Não, mas é um absurdo, tal. Demorou 100 anos. Só em 2016 que a gente conseguiu ver a onda gravitacional. Einstein tinha previsto isso em 1916. Em 2016... o cara ganhou o prêmio Nobel. Por quê? Porque viu a onda que o Einstein tinha previsto 100 anos antes. Computação quântica é isso. O cara falou assim, tá aqui o algoritmo. Se você tiver um computador quântico, funciona. Ninguém no começo deu muita importância, mas quando viram que aquele computador, aquele algoritmo quântico fatorava, e aí as senhas estavam em risco, aí o pessoal começou a trabalhar. Então o avanço dos anos 2000 para cá é enorme. Agora, qual é o limite? Qual é o limite do avanço? Para você ficar fazendo essas bolinhas amarela e vermelha, dá trabalho. Dá muito trabalho. Como eu falei, tem que estar frio, tem que estar escuro. Isso custa muito dinheiro. Então não é qualquer um que faz isso. E eu preciso de muitas bolinhas. Quanto mais bolinhas... maior é o espectro. Exatamente. Então, eu vou precisar de muito dinheiro. E se, em vez de eu ter um monte de bolinhas, porque essas bolinhas elas perdem a vida rápido, não falei porque perde a vida rápido, a moeda vai, voltou, já perdeu tudo. E se eu conseguir que elas existam por mais tempo? Vão ser mais utilizadas, mais vezes. Exatamente, eu ganho capacidade. Então aí entra um capítulo que chama correção de erros quânticos. Eu não posso deixar que tenha erros. Porque se eu tiver que investir em criogenia, que é a ciência do frio, se eu tiver que investir nessas tecnologias todas para manter, vai sair muito caro. Não vai valer a pena. Porque até eu computar todas as opções leva tempo. Vai ser muito dinheiro para manter gelado e tudo mais. Então, eu consigo com poucos qubits, mas bem preservados, no sentido de que eu corrijo os erros, então eu tenho que corrigir os erros, eu consigo ter um sistema mais econômico, vou fazer menos investimento, porque eu faço com que os erros sejam corrigidos.
eu corrijo o erro a tempo, eu preservo o sistema, eu não deixo, né, por exemplo, que deteriore, e essa deterioração, quando essa bolinha está no alto, girando, sendo tudo ao mesmo tempo, a gente diz que está num estado de coerência. Está muito coerente para eu fazer todas as minhas contas. Estado de coerência. Eu não posso deixar ter a decoerência, que eu falei que é o estragou tudo. Decoerência. Então eu tenho que evitar a decoerência. Mas como é que eu evito a decoerência? Eu tenho que fazer um sistema, um entrelaçamento, né, para essa daqui, com carinho, que vai fazer as contas, seja preservada. Se tiver que estragar, tem que estragar alguma outra coisa em outro lugar. Mas essa daqui, com muito carinho, ela tem informação. Essa eu preciso preservar. Essas vão ser ajudantes. A gente chama de qubits ajudantes. Esses daqui, eles vão para o sacrifício. Eles vão me ajudar a corrigir qualquer problema. Mas esse daqui eu preservo com bastante carinho. Então, os avanços na correção dos erros quânticos é que está garantindo isso que você me perguntou. Mas será que vai ter isso rápido? Vai. Vai porque tem um monte de cientista trabalhando na correção dos erros quânticos. Então, qual que seria assim o resultado, quer dizer, a consequência que a quântica colocaria nos processos que nós temos hoje em dia? Onde é que isso realmente faria a diferença, como a gente fala? O Fórum Econômico Mundial de Davos é bacana, porque lá tem um monte de gente que estuda perspectivas, pessoal de economia, pessoal de ciência. Isso é estudo. Fantástico. E eles têm um chart onde eles mostram exatamente isso. Eles falam assim, ninguém vai estar fora disso. E é por isso que eu falo, brasileiros, né, pessoal que está conectado, se envolva. Se envolva porque a gente vai precisar, a gente vai falar de 10 anos, 20 anos, a gente vai precisar disso. Nós não vamos ficar sem isso. Então, quando a gente fala de computação quântica, a farmácia química, bioquímica, os cálculos difíceis de serem resolvidos dentro da manufatura, né? Como você disse, buscas. O Waze é um programa de busca. Então, qualquer busca dentro de um processo, você vai poder fazer a busca precisa disso daqui, né? Sem fazer nenhum tipo de poda, sem cortar nada. Você vai poder fazer qualquer manufatura química, principalmente, onde você tem 300 componentes, 300 compostos para fazer alguma coisa, você vai poder saber exatamente qual é a optimização, qual é a situação ótima disso tudo. Agora, veja, hoje nós temos inteligência artificial. Veja que a inteligência artificial tem machine learning, máquinas que aprendem. Se você tiver softwares de machine learning, ou seja, comparar coisas, procurar padrões, que é isso que faz a inteligência artificial. A inteligência artificial procura padrões. Imagine se você tem machine learning acoplado a um computador quântico. E aí tem. Esse é o que o pessoal vem chamando de machine learning quântico. Então você vai ter a computação quântica, o machine learning é a máquina que aprende, só que essa máquina que aprende, ela vai ter como suporte um computador quântico e vai poder fazer comparações que ela demoraria muito tempo. Porque a gente sabe que qual é o valor agregado da inteligência artificial? A inteligência artificial só é importante se a gente oferece dados e que oferecendo esses dados que permita fazer as comparações e permita o aprendizado. Certo. É por isso que é importante o Big Data. Sem Big Data, você não tem aprendizado. Se você tiver duas informações, não vai aprender nada lá. Quanto mais... volume de informação. O volume de informação. Quanto maior volume, maior aprendizado. E se eu te der como suporte um computador quântico? A imensa quantidade de informações. Então, o Machine Learning vai avançar muito com a computação quântica também. Então, caminhos aí para frente... muito interessantes. Isso nos próximos anos. Nos próximos anos. Então, quem tá no Você vai ver. Aí, você vai ver. Vai ver. Fica tranquilo. Muito bom.
Então a gente conseguiu entender todo esse processo e esperamos que você esteja vivo para realmente participar ou ser beneficiado por toda essa tecnologia que vai revolucionar todos esses nossos processos que a gente tem hoje, tanto na empresa como em casa, na vida comum. Sem dúvida. Muito obrigado. Foi um imenso prazer essa conversa quântica, Ernesto. É complexo, mas deu para exatamente entender para onde é que é o caminho, como é que isso tudo vai acontecer e que realmente é um desenvolvimento, uma evolução fantástica. Muito obrigado. Até mais. Excelente entrevista, não é mesmo? Espero que você tenha gostado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aqui nos nossos comentários. Informações adicionais sobre a entrevista e o nosso convidado Mauro Andreassa você encontra aqui no descritivo do nosso vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.